Oi, gente, eu sou Rosélia Rocha e esse é o canal Costura e Bordado Terapia. Hoje a gente vai fazer um lençol com elástico para berço. É coisa para fazer em 10 minutos. Eu tô fazendo um jogo completo. Aqui no canal já tem o lençol com virol, que é esse que você tá vendo. Hoje a gente vai fazer o lençol com elástico e no próximo vídeo a fronha. Eu estou usando percal 200 fios, 1,75 m por 1,15 m é a medida que a gente vai usar para fazer o lençol de elástico. A gente vai dobrar em 4, dessa forma, com as 4 pontas juntas, e aí nas pontas a gente vai marcar 18 por 18. A gente vai marcar um quadrado. Eu vou alfinetar as 4 pontas juntas para cortar tudo de uma vez só, para que os 4 cantos fiquem cortados exatamente iguais. Depois de alfinetar, eu vou cortar, retirando esse quadrado que a gente marcou. Agora eu vou retirar os alfinetes e eu vou unir essa abertura que a gente fez. Eu vou colocar lado do avesso com lado do avesso, diferente da maioria das costuras que a gente coloca o tecido direito com direito. Esse eu vou colocar avesso com avesso para passar uma costura fechando essa abertura que a gente fez. Com isso, o lençol vai pegar o formato do colchão. É aquele sistema de caixinha de leite. Ele fica parecendo uma caixinha de leite longa-vida. Então, a gente vai unir da forma que você está vendo aqui, lado do avesso com lado do avesso, e vai alfinetar. Vou fazer isso nos 4 cantos. Agora na máquina eu vou passar uma costura em cada um dos cantos que a gente uniu. Essa costura eu passo bem na beiradinha, aproximadamente meio centímetro apenas de margem, porque depois a gente vai virar ao contrário e vai passar uma nova costura para embutir essa primeira costura. Isso é o que a gente chama de costura francesa. O acabamento fica embutido dentro da costura. Depois dessa costura, eu ainda vou refilar, tirar um pouquinho do excesso de margem,
Se você achar que tem bastante tecido, você pode fazer isso. Caso você tenha costurado bem na beiradinha, não precisa. Aqui eu vou te mostrar bem de pertinho o que é que a gente chama de refilar. É cortar o que está sobrando na margem de costura. A gente corta bem próximo à nossa linha de costura. Agora eu vou virar cada um dos cantos ao contrário, colocando o tecido lado direito com lado direito e a minha costurinha para dentro dessa dobra. Vou ajeitar bem o canto para que ele fique bem retinho e pode alfinetar novamente para a gente passar uma costura embutindo aquela primeira costura. Vou fazer isso com os 4 cantos e sempre com o retrocesso no início e no final da costura. Eu vou repetir esse passo em cada um dos 4 cantos. Essa é uma ótima opção para quem não quer usar overlock, ou se você não tem uma máquina de overlock, essa é uma ótima opção. Se você tiver overlock, você pode apenas passar overlock nos cantos. Mas para quem não tem, faça nesse estilo. A diferença é lado do avesso com lado do avesso, primeira costura, depois inverte lado direito com lado direito, segunda costura, pronto, tá embutido, escondidinho o seu acabamento. Eu vou usar 2,30 m de elástico. Eu vou unir as duas pontas, verificando com cuidado para ver se ele não está enrolado. E eu vou passar uma costura prendendo o início no fim do elástico, formando um círculo. Depois de costurar o elástico, as duas pontas, agora eu vou marcar no lençol a posição dele. Eu gosto de marcar 4 pontos para que eu saiba mais ou menos o quanto eu preciso esticar esse elástico. Então eu marco o meio na altura e eu marco o meio na largura do elástico, assim como do lençol também. Marco o meio na parte de cima e prendo já meio com meio o elástico. Então fica assim, marco o centro da parte de cima do meu lençol e prendo uma parte do elástico. Depois eu marco o centro na parte de baixo do meu lençol e marco também o centro na parte de baixo do meu elástico e prendo também com alfinete. Vou fazer a mesma coisa em cada uma das laterais, marco o meio e coloco um alfinete. Depois, na hora de costurar, a gente vai esticando de um alfinete até o outro. Você vai ver daqui a pouquinho na máquina de costura. Eu começo a costurar agora do primeiro alfinete
bem na beiradinha do tecido, dou um pequeno retrocesso e vou esticando de um alfinete a outro. A mão que está na frente da máquina, ela puxa o elástico e a mão que vai atrás vai só alinhando o seu lençol para que ele continue costurando retinho. Não precisa puxar, mas você vai alinhando e assim evita que ele entorte durante a costura. Sempre bem na beiradinha, tô passando uma costurinha reta. Se você tiver com uma máquina doméstica, você pode usar também zigue-zague ou aquele 3 pontinhos para lingerie, mas também com a costura reta também vai dar certo da mesma forma. O que importa é você esticando o seu elástico e passando a costura. Depois de prender o elástico em toda a volta do lençol, a gente vai fazer o acabamento, dobrando 2 vezes como se fosse uma bainha. A gente vai virar a primeira vez na largura do elástico. Estou usando um elástico de 0,75, quase 1 centímetro de largura. Então, dobro a primeira vez, dobro mais uma vez. E aí a gente vai esticando e costurando, esticando e passando uma costura reta para fazer essa bainha e reforçar a costura do elástico. E é só isso que você precisa fazer para fazer o seu lençolzinho de elástico para berço. Aliás, o método de fazer é o mesmo para um lençol de solteiro e para um lençol de adulto também, só o que muda são as medidas. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder o nosso próximo vídeo, que vai ser a fronha para berço. Enquanto você se inscreve, curte, comenta e compartilha, eu mostro para você como eu dobro o lençol de elástico. Obrigado pela companhia.